paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que alegria estarmos novamente aqui para mais uma EBD online da Alfa e Ômega. E no dia de hoje, na última lição desse trimestre de 2021, do último trimestre de 2021, que estamos trabalhando sobre a vida do apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo, nós iremos falar da maravilhosa esperança que tinha o apóstolo. Sim, a gloriosa esperança do apóstolo. Nós temos um texto áureo aqui que é extraordinário. Nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestimos-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. A minha esperança é a vinda de Cristo. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda e ele há de vir muito em breve como um ladrão, não avisará quando virá, mas nós que somos do dia temos o esperado e não seremos pegos de surpresa. A verdade prática diz que a esperança gloriosa da volta de Jesus traz a sobriedade para as nossas vidas e disposição para exercer a fé e o amor em esperança. Em tudo, Paulo vai nos dizer para nós sermos sóbrios, e a palavra sóbrio está ligada a você enfrentar a realidade, mas tendo em vista que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, né? Encarar a realidade com alegria, mas entendendo que em breve nós voltaremos para casa. Aqui nós temos o texto de 2 Timóteo, capítulo número 4, de 6 a 8, e também 1 Tessalonicenses 5, de 1 até o 11, né? 2 Timóteo 4 vai dizer assim, acompanha aí, tem a Bíblia Sagrada perto de você, para aparecer no seu texto, vai aparecer aí na sua tela, mas para você ler o texto na Bíblia, né? Se você não puder, ouve, nós iremos ler para que você possa acompanhar também. Eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a vinda, a todos os que amarem a vinda de Jesus. Tem uma coroa de justiça, tem a coroa da vida, tem a coroa de glória. Aqui é a coroa de justiça, daqueles que foram justificados. Essa coroa é só para quem ama a volta de Jesus, a vinda de Jesus, né? Tem gente que está amando as coisas deste mundo, e a Bíblia diz que aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus, mas aqueles que amam e que esperam na volta de Jesus acima de todas as coisas, a Bíblia diz que para eles tem uma coroa de justiça, e essa coroa já está guardada, ela já está preparada, né? Assim como o Senhor falou, na casa do meu Pai há muitas moradas, né? Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou lá preparar, mas já há, elas já existem, e o justo juiz é quem vai nos dar. A coroa da justiça será dada por um justo juiz, para nós que fomos injustos, mas um dia fomos justificados pelo sangue de Jesus. Oh, maravilhoso é o nosso Deus, não somente a mim, mas todos aqueles que creem. Eu peguei as palavras aqui do original, dos dois versículos, o 6 e o 7. Eu vou voltar daqui a pouco no texto de 1 Tessalonicenses 5, mas eu acho que vale a pena a gente trabalhar, né, o contexto ali do que está falando Paulo, né? A palavra libação. O que é libação? Eu já estou sendo oferecido numa oferta, uma oferta que era despejado o sangue por completo, despejar como oferta, uma oferta de libação, usado de alguém cujo sangue é derramado numa morte violenta pela causa de Deus. O que Paulo está afirmando, né? Alguém cujo sangue é derramado numa morte violenta pela causa de Deus. Ele está se entregando numa oferta, como o cordeiro que era morto lá no tabernáculo pela oferta, como Jesus foi entregue como oferta, ele também agora estava se entregando, sendo oferecido, né? Essa palavra aspersão de sacrifício, né? Sendo oferecido numa libação. Por quê? Porque o tempo da partida já era próximo. Ele está enxergando que a sua vida agora é uma oferta, como Jesus se ofereceu por nós, ele que tanto sofreu
e gastou e se deixou gastar por amor da obra em prol do crescimento do reino de Deus. Ele agora estava observando o tempo da partida que estava próximo, né? A Bíblia vai dizer lá no Gênesis, capítulo de número 49, Gênesis vai dizer assim: Zebulon é um porto, Zebulon habitará no porto dos mares. Gênesis 49:13, será como o porto dos navios, e seu termo será para Sidom, na região lá da Galileia dos gentios, o terra de Zebulon e de Naftali. O povo que andava em trevas viu uma maravilhosa luz. Foi lá que Jesus ele veio exercer o seu ministério. No livro de Hebreus, capítulo número 6, a Bíblia vai dizer que a nossa esperança é como uma âncora. A âncora é o que ajuda a gente a não afundar no meio da tempestade. Paulo está falando: em breve será a minha partida está próxima. Ele está entendendo Jesus na figura lá que Jacó colocou como um porto. A partida dele é para um porto seguro, é para a figura de Cristo. Ele está indo em direção a Cristo. A esperança dele é como uma âncora que não deixa ele afundar. Ele agora está saindo do porto dessa vida para o porto seguro que é Jesus. Ele está indo em direção à glória eterna, e isso é maravilhoso. Ele combateu o bom combate, ele acabou a carreira e ele guardou a fé. A palavra fé aqui é pistes, né? Uma convicção da verdade de algo, a convicção ou crença no que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus, né? Uma fé bem-vinda no sentido religioso dos cristãos, uma fé observância rigorosa da palavra para poder cumprir, né? Ele guardou a fé, ele foi fiel, uma fé fidelidade, né? Ele combateu a carreira ali, tá ligada ao curso, ele foi todo o período, né, toda aquela trajetória, ele não parou pelo caminho, ele foi até o final, ele completou a carreira, levou ao fim. A palavra é téleos, volta de novo, nós já trabalhamos com ela, né? Aquilo que leva até o fim, realizar, executar, completar, cumpriu. Ele cumpriu o propósito, ele cumpriu o chamado, aquilo que foi designado desde a eternidade para ele, como foi falado, o Senhor falando a Jeremias, né? Como diz o Salmo 139, nós temos dito sempre isso, né? Ele combateu no meio do combate. O que é combate aqui? A palavra agon, numa assembleia, no contexto, a uma assembleia reunida para ver os jogos, mas também a assembleia reunida para debater sobre assuntos. Havia ali um combate, né? Um lugar de competição, né? Como tinha os Jogos Olímpicos, os Jogos Nacionais, uma batalha. Ele não fugiu da batalha, ele combateu o combate, ele se apresentou até mesmo em situações como ele se apresentou em Roma, o lugar dos combates. Ele foi até o final, ele não quis, como nós vimos na última aula, os irmãos ali falando para ele não ir. Ele falou: não, assim como o Ágabo falou, eu não estou disposto somente a ser preso e a sofrer, não, eu estou disposto a morrer pela causa de Cristo, lutar pela vitória. O contexto de agonia, uma variação de agon, né? Exercício físico que demandava até uma certa agressividade. Ele lutava em prol da vitória, ele se doava para poder o nome de Jesus vencer. Isso é extremamente maravilhoso. Competir com o adversário não é competir contra ninguém, mas ele muitas das vezes ele disputava nas ideias com os falsos mestres, com os judaizantes, também com os gentios, no caso ali o povo de Atenas, que muitas das vezes buscavam somente saber das novidades. Paulo esforçava-se com zelo extremo e se empenhava para obter algo. É o contexto de agonia. A palavra combater o bom combate. Ele completou a carreira, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele guardou, ele protegeu, né? Ele preservou a fé, e isso é maravilhoso. Aí nós vemos então a figura deste Paulo, né? Que está ali mostrando que estava próximo à partida dele. Mas como nós falamos dos originais aqui, o contexto dessas palavras que são muito fortes, ele estava se mostrando como um sacrifício, se mostrando alguém que se esforçou muito, combateu o combate, acabou a carreira, foi até o fim, guardou a fé, né? Alguém que agora estava buscando a coroa da justiça. Por quê? Porque ele aguardava a breve vinda do Senhor Jesus, e isso é extraordinário, é muito maravilhoso. Depois, no texto de 1 Tessalonicenses, ainda na leitura bíblica, vai nos dizer: irmãos, acerca dos tempos e
das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e os filhos do dia. Nós não somos de noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite, ou seja, aqueles que estão desatentos e que perdem a sobriedade. Mas nós, os que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Sim, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Sim, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Aqui nós temos um contexto de 1 Tessalonicenses 5, que conforme o próprio comentarista vai dizer que é uma continuação de 1 Tessalonicenses 4,16, o contexto do arrebatamento da igreja, da ida do Senhor, mas nós não sabemos quando isso vai acontecer. Muitas são as pessoas que querem firmar datas, dizendo que vai acontecer em um dia. Ao longo da história marcaram datas para Jesus voltar, e isso não aconteceu. Nós não temos como saber. O próprio Jesus falou que somente o Pai sabe, mas aí nos deixa o texto que nos faz refletir sobre essa vinda que está cada vez mais próxima. É claro que a vinda de Jesus ela é dividida em duas partes, né? A segunda vinda. A primeira vinda foi quando ele veio em forma carnal, enquanto homem, no nascimento virginal, ali como um bebê, se desenvolveu, exerceu o seu ministério, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia, foi ao Pai. A promessa é que ele irá voltar. A promessa é que ele irá voltar, ela se divide em duas partes. A primeira parte será ouvida pela igreja, que subirá às nuvens e se encontrará com ele. A segunda parte será para todo olho ver e quando ele descer na terra, né? Mas, enfim, nós vamos avaliar um pouco mais sobre isso um pouco mais à frente. Mas aqui está falando sobre nós sermos sóbrios e estarmos atentos, vigilantes para a volta do Senhor, com o capacete da esperança da salvação. O capacete é aquilo que protege a cabeça, e é aqui que se trava uma grande batalha nas nossas vidas, na nossa mente, para que assim as falsas ideias e mentiras do diabo, que vem com setas e dados inflamados do inimigo, não achem espaço na nossa mente, porque a nossa mente tem que ser a mente de Cristo, e isso é inculcado dia após dia pelo Espírito Santo de Deus, à medida que você vai crescendo de fé em fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ou seja, pela palavra de Deus, que você vai tendo forjado em ti a mente de Cristo, e assim vai aumentando a sua esperança, pois em Cristo nossa esperança é a glória eterna. Então nós precisamos estar atentos, pois Jesus virá e não avisará quando ele virá, certo? Mas ele virá. E o contexto de Mateus, ele vai nos dizer sobre os últimos dias. Aqui vai falar de uma mulher, né, cujas dores de parto que está, ela não avisa, repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, né? A mulher, quando ela entra no período expulsivo, o termo pródomos, depois tem um período expulsivo, ela tem muitas dores, contrações ritmadas, e ali ela vai começar o processo de colocar o bebê para fora de uma forma orgânica, e tem horas que essa dor explode tanto, coroa, né, a cabeça da criança, ela começa a sair, se abre a bacia de uma forma extraordinária, e aquela vida vai saindo, e muitas das vezes não há um tempo hábil para que seja feito algumas coisas necessárias, porque isso pode acontecer durante muitas horas, ou isso pode acontecer de uma forma muito rápida. Mas
Porém, a mulher, ao longo da gestação, ela começa a ter contrações, e isso é chamado contrações de treinamento. E Jesus falou que no princípio das dores haveriam terremotos, fomes, epidemias, sim, epidemias, e haveria a apostasia da igreja por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, e também que nós devemos olhar para Israel como sendo um dos sinais principais, né? Então, todos esses sinais estão acontecendo e nos convidando a refletir sobre a breve volta do Senhor Jesus, e para que estejamos, como o texto de 1 Tessalonicenses nos diz, atentos, acordados, pois somos do dia, sóbrios, vigilantes, pois breve é a volta do nosso Senhor. E em que consiste a gloriosa esperança do apóstolo Paulo? Em que consiste a minha esperança? O nosso comentarista na introdução diz que nós não podemos perder a esperança do céu. Sim, ainda que nós venhamos a receber um grande avivamento, como vai ser falado pelo próprio comentarista ali no final da revista, ainda que nós venhamos a crer e a viver o que Joel profetizou, que a igreja primitiva viveu, e eu creio que o Senhor continua derramando do teu Espírito sobre toda a carne, que homens e mulheres estão sendo avivados, estão recebendo dons espirituais. O Senhor tem levantado homens com dons ministeriais para que eles exerçam cargos, e assim haja um equilíbrio, haja uma gestão, e a igreja continue avançando e a obra de Deus continue crescendo. Sim, o Senhor continua fazendo, e nós temos que buscar esse avivamento, nós temos que buscar, sim, esse fogo, esse poder de Deus, porque uma grande obra está sendo feita, mas a nossa esperança e a nossa busca, ela tem que estar sendo sempre projetada para a glória eterna. Tudo que nós fizermos, Deus nos dá sabedoria para alcançarmos prosperidade nessa terra. Deus nos dá discernimento para poder saber como lidar com todas as situações da vida, como fazer com que nossa família glorifique a Deus. Em todas as áreas da vida, o Senhor quer que nós sejamos plenos, completos, né? Mas nossa esperança e o foco da nossa existência tem que se projetar para a glória eterna, para a nossa esperança maior, que é de que Jesus virá nos buscar. A consciência de Paulo diante da morte projetava para isso. Não era um fatalismo, não, muito pelo contrário. Ele sabia que viver é Cristo e morrer era lucro, e que ele em breve estaria, estaria com o Senhor, né? E ali falando aos Tessalonicenses, aos que tenhais em grande estima, amor por causa da sua obra, tende paz entre vós, rogamos também, irmãos, que admoestei os desordeiros, consolei-os de pouco ânimo, sustentei os fracos, sejais pacientes com todos, vede que ninguém dê ao trem mal por mal, mas segui sempre o bem com o bem, estai uns para com os outros, como para com todos, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque essa é a vontade do Senhor Jesus Cristo para todos convosco. Isso até o 18, no 23 ele ainda vai falar que o mesmo Deus de paz o santifique, todo espírito, alma e corpo, vos conservando plenamente para a volta do Senhor Jesus. E nós que temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar onde? Com o Senhor Jesus. Aos Coríntios, na sua segunda carta, versículo de número 8, do capítulo de número 5, Paulo ainda vai escrever. Aos Filipenses 1:23 ele diz: ambos os lados estou em aperto. Nós já falamos desse texto na aula passada. Meu desejo é partir, estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Mas se eu tenho algum propósito para fazer entre vós, né, que assim seja feito a vontade do Senhor, mas eu estou dividido. Mas desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o justo juiz me dará, não somente a mim, mas a todos aqueles que amam e aguardam a vida do Senhor, relendo o texto da leitura bíblica, né? E Jesus, ele nos relata e ele nos mostra que esse reino que ele nos deixa como esperança de herdarmos, e que ele foi ao Pai e ele primeiramente estabeleceu na terra, estabeleceu nos nossos corações e irá concretizar, nos levando de novo ao Pai. Ele diz: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Jesus sabia, o reino dele não era daqui. Isso aqui não é o fim, a morte não
não é o fim, ela é o começo, né? Bem como também o homem, quando ele for arrebatado, ele irá encontrar com o Senhor, irá morar para todo sempre com o Senhor. Então, em que consistia a esperança, Diego? A esperança de Paulo? Esperança no arrebatamento. Nós estamos aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Esperança em que, Diego? 1 Pedro 1,3: Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança. Esperança de quê? Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, também nós temos uma esperança de que um dia com ele ressuscitaremos. Atos 24,15 vai dizer Lucas: tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver a ressurreição dos mortos, assim dos justos como dos injustos. Ainda Romanos 8,21, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sim, nós temos uma esperança. Tem gente que está esperando a próxima novela, tem gente que está esperando o salário aumentar, tem gente que está esperando o sogro lembrar dele, dar alguma coisa para ele. Tem gente que está esperando o pastor consagrar. Tem gente que está esperando, aí, meu amigo, todas essas coisas estão relacionadas a questões da vida cotidiana. Tem gente que tem como se diz, uma utopia na mente, né? A esperança dele não está relacionada à realidade, mas por melhor que seja a sua esperança, a nossa esperança, ela tem que estar consistida na volta do Senhor. O que é a palavra esperança? A palavra esperança vem de eupiso, esperar, né? Confiar em, esperar pela salvação com alegria e completa confiança, que vem de elpis, uma expectativa do bem, né? Um regozijo e expectativa confiante da eterna salvação, né? Sobre a esperança, tendo esperança, uma expectativa em quem? No autor da esperança, ou naquele que é o seu fundamento, que é a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, o verbo que se fez carne. Nossa esperança é na palavra, nossa esperança é em Cristo, nossa esperança é estar com Cristo, nossa esperança é herdar junto com Cristo. Tem herança? Tem. A Tito, Paulo vai escrever no capítulo 3, versículo 7, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Tem uma vida eterna para nós, sim. Ainda em Tito 1,2 diz: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos séculos, antes dos tempos dos séculos. Romanos 12,12 ainda vai dizer: alegrai-vos na esperança. A esperança, ela é motivo de alegria, ainda que nós estejamos aqui e tenhamos que ser pacientes na tribulação. Para isso nós só conseguiremos se nós formos perseverantes em oração. Aonde está depositada a sua esperança? A minha esperança está em Deus. Sim, a minha esperança está em Deus. Tem gente que acredita, tem gente que já não acreditava mais. Os próprios discípulos, eles chegaram a questionaram Jesus. Questionaram Jesus? Não, eles questionaram a si mesmos, né? Porque ainda que eles questionaram Jesus no que tange ao que Jesus falou, que ele teria que morrer, mas também Pedro negou. Jesus falou: não fale isso. E aí Jesus recriminou ele: para trás de mim, Satanás. Ele tinha acabado de falar que Jesus era o Cristo pelo Espírito, e agora estava dando lugar para o diabo, né? Mas agora nós vamos ver que os discípulos, eles questionavam a si mesmos, porque Jesus subiu para o alto, em Atos está relatado isso ali, e daqui a pouco eles estão olhando para o alto e o anjo tem que vir falar. Depois que Cristo falou: recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e me eis testemunha, tanto de Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E enquanto dizia isso, vendo eles, foi levado às alturas, e numa nuvem recebeu, ocultando os seus olhos. E então, estando com os olhos fitos no céu, quando subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, a qual lhe disseram: ó homens galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu, vocês o viram ir. Sim, o Senhor já deixou a promessa que, como ele foi levado ao céu, do céu ele voltaria. Essa palavra está relatada sobre a volta de Jesus em várias passagens. Paulo mesmo escreveu sobre isso em diversas situações. Nós vemos a figura da volta de Jesus relatada no livro de 1 Coríntios, capítulo número 15,
versículos 51 a 58. Eis que eu vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, até a última trombeta, porque a trombeta vai soar, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isso é o que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é imortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se reveste da incorruptibilidade, e isso que é mortal se reveste da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes em toda a obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Não é em vão o vosso trabalho no Senhor. Sim, nós precisamos continuar avançando, entendendo que nós estamos nessa matéria, mas que em breve nós seremos transformados num corpo de glória, porque é necessário que aquilo que está no corpo corruptível se revista de um corpo incorruptível. É um abrir de olhos, vai ser numa fração de segundos a volta do Senhor Jesus, como o texto que nós lemos diz, né? Como um ladrão, como um abrir e fechar de olhos, muito rápido. Ainda em outra linguagem, em 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 18, Paulo vai falar: dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Essa palavra alarido é Keleusma, convocação militar, toque de trombeta, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. A trombeta ela era usada para convocar o exército de Israel, ou para adoração, ou para se apresentar para a batalha. Entre tantas outras funções da trombeta, essas duas eram as mais importantes, né? Para se apresentar para a batalha ou para adorar. Ei, eu e você subiremos como exércitos na convocação militar. Nós que vencemos a batalha aqui, iremos encontrar com o general, o Senhor dos Exércitos, lá na glória. Quem é esse, o Rei da Glória? Levantai, ó portas, os vossos cabeças, é chegado o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. Ele está entrando com seus soldados nas moradas celestiais. Que coisa linda será a nossa subida e entrada triunfal da igreja do Senhor junto com o seu Rei nas moradas celestiais. Sim, e com voz de alarido, com toque de trombeta, adoradores irão se apresentar diante de Deus, diante do Rei. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar com o Senhor. Veja a primeira fase da segunda vinda de Jesus. Jesus virá buscar e assim nós iremos encontrar Jesus, como nós dizemos no texto de Atos 1:8 até o 11. Agora em 1 Tessalonicenses 4, nós vamos encontrar com o Senhor nas nuvens. Então não é todo olho que verá, só ouvirá os fiéis. Então nós seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor nas nuvens e lá adentraremos. Portanto, consolai-vos acerca dessa esperança, né? Por isso que Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses, né? Por causa dessa aflição que os Tessalonicenses eles estavam recebendo acerca de algumas mentiras sobre Jesus não voltar mais ou sobre Jesus já ter voltado. Então ele está ensinando sobre a doutrina do arrebatamento, fortalecendo essa doutrina, assim animando os irmãos a esperar a volta do Senhor, que se iria voltar. Então nós vemos a primeira fase da vinda de Jesus e tem a segunda fase da vinda de Jesus, né? Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse 1:7 está falando que Jesus virá e todo olho verá, e toda tribo, né? Quando fala de tribo, Israel, ela era formada por tribos, então está mostrando a angústia que será para o povo de Israel. Se lamentarão sobre eles. Zacarias 14 vai falar desse lamento, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada e as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas. A metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo será estipado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará
contra as nações, como pelejou assim no dia da batalha. Ainda Zacarias vai falar que aquele povo perguntará: que feridas são essas feitas nas suas mãos? E ele falará: são as feridas que eu fiz na casa dos meus amigos. E esse povo perceberá que crucificou a Jesus lá atrás, que era o Messias, e irão se lamentar. Qual é o contexto? A igreja sobe. Diante da igreja que subiu, o que vai acontecer, Diego? Vai acontecer o tribunal de Cristo com a entrega dos galardões. Vai acontecer o que João viu, capítulo 4 e 5, ele chora, vem o Cordeiro, que é digno, pois comprou para si toda tribo, toda língua, todo povo, toda nação, pois foi morto e reviveu, e ele abre os selos, e ele agora, abrindo os selos, começa a bodas do Cordeiro, aqueles que venceram o mar de cristal, o mar que fala de pessoas transparentes, que estão diante agora do altar de Deus para adorá-lo constantemente. Haverá agora uma festa diante de Deus, e na terra os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, que são a ira de Deus, os ai de Deus, que ali vão ser a parte da grande tribulação. 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de grande angústia, que haverá uma série de questões que não tem como a gente trabalhar aqui agora, mas são aflições físicas, aflições espirituais, aflições das mais diversas para aqueles que estiverem na terra. No final desse grande período de grande angústia, desses 7 anos de angústia, 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de grande angústia, a segunda parte da grande tribulação, no final ainda assim as nações se levantarão contra Israel numa grande guerra chamada por Ezequiel 38 a guerra de Gog e Magog, a primeira fase da guerra de Gog e Magog, e então o Senhor virá e dissipará esses exércitos, né? Que é o que está escrito em Apocalipse 19, 11, sim, 16, e vi do céu aberto, e eis um cavalo branco que estava sentado, e ele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Sim, ele peleja com justiça, e os seus olhos eram como chamas de fogo, e a sua cabeça havia muitas diademas. Sim, e tinha um nome escrito, e ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino e branco, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ele as nações, e ele as regerá com a vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A palavra vai dizer que da espada que sai da sua boca foram derrotados o anticristo, o falso profeta e todos aqueles exércitos, e então o anticristo, o falso profeta, a besta, as bestas foram lançadas agora no lugar do inferno, e então ele começa, o Satanás é preso durante 1000 anos, e o Senhor agora começaria a reinar, o que seria chamado de um milênio, né? A besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, e os que enganou, e o que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Também todos esses foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Sim, aí essa seria a segunda parte da vida de Jesus. Nessa parte todo olho verá, nessa parte todo olho iria ver o que está acontecendo, a volta de Jesus, que toda a humanidade iria ver, que aconteceria lá no Monte das Oliveiras, em Jesus pisando no monte, abrindo o vale de Armagedon, essa grande batalha, né? Então nós entendemos aqui que o Senhor tem uma esperança, e a palavra há de se cumprir na vida de todos, sim, de toda a humanidade. Aqueles que creem têm uma esperança de vida eterna. Quem não crê, ainda que não tenha esperança, a Bíblia vai se cumprir na vida deles, porque essas palavras irão se cumprir na vida daqueles que não creram, como se cumprirão na vida do povo de Israel, também na vida dos gentios, aqueles que não entregaram sua vida para Cristo. Mas nós não. O Senhor não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também fazeis. Nós acreditamos que nós não iremos passar por esse período da grande tribulação. Como está em Apocalipse, abre aí sua Bíblia comigo, Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 10, ainda diz bem assim: como tu guardaste a igreja de Filadélfia,
como tu guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Sim, o Senhor há de nos livrar da grande tribulação. Nós não iremos passar pela grande tribulação. Nós cremos que nós não passaremos pela grande dificuldade que a terra irá passar. Tilipseus megalis, um beco sem saída, nós não iremos passar pela grande tribulação. E vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos, o seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao seu Evangelho, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão a eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em que todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Paulo ainda reforça isso a 2 Tessalonicenses, em 2 Coríntios 5, de 6 a 9, ele diz: por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, se estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas se temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor, pois que muito desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Paulo está falando para aquele povo, está falando sobre ele estar ausente, mas o desejo dele de ser agradável, tanto presente quanto ausente, mas ele está lembrando aquele povo que nós vivemos por fé e não por vista, e que a nossa fé projeta-se na esperança da nossa glória, sim, a qual nós iremos deixar esse corpo que, entre tantas outras passagens, ele relata ser também considerado como uma prisão, e nós iremos vencer, nós iremos romper o contexto dessa prisão, né? E iremos alcançar o paraíso. Paulo mesmo, ele falando de si mesmo em 2 Coríntios, ele fala: eu conheço um homem, não sei se no corpo ou se fora do corpo, que foi arrebatado, levado ao terceiro céu, e eis que esse homem, não sei se no corpo ou se fora do corpo, foi levado ao paraíso. Ao ladrão o Senhor já falou com ele: ainda hoje estará comigo no paraíso. Deus tem preparado muitos lugares, como eu já falei, já está preparado tudo, sim. Não se turbe o vosso coração, meu irmão, não se angustie, não se aflija, na casa de papai há muitas moradas. Sim, já está tudo preparado, e é para aqueles que o amam, e aqueles que amam a ele obedecem a sua palavra. Ei, Paulo deixou 13 cartas, deixou ensinos de como vivermos com Cristo, a fim de agradá-lo, a fim de poder assim o nome dele ser exaltado em nossas vidas, e por intermédio das nossas vidas nós buscamos amar a Deus, e buscamos fazer isso amando, obedecendo e vivendo a sua palavra. Esses são os que me amam, aqueles que obedecem a minha palavra, disse Jesus em João 14. Sim, então nós cremos que já está preparado para aqueles que vencerem. Tudo isso já está preparado. É pela palavra que nós vencemos. Essa é a vitória que vence este mundo. A nossa fé, e pela fé nós iremos continuar marchando. Os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono. Veja que visão maravilhosa! Ao que vive para todo sempre, lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: digno é o Senhor de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. João viu coisas lindas. João viu milhares de anjos. Ele viu coisas extraordinárias. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Ele viu os anciãos se prostrando e tirando a sua coroa diante daquele que é digno de verdadeiramente de receber a adoração e de portar uma coroa, porque só ele é o Rei dos Reis. Prostraram-se diante do Cordeiro, todos eles com harpas e salvas de ouro, louvando, sim, cheios de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tornar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus toda tribo, toda língua, todo povo, toda nação, e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões e milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro,
que foi morto. Santo, santo ele é, digno de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e todas as coisas que neles há a dizer, ao que está sentado no trono, sim, e ao Cordeiro, seja a glória, seja ações de graça, de honra, de glória e o poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciões prostravam-se e adoravam-se ao que vive para todos sempre. E eu não sei qual é a sua esperança, mas eu sei que a esperança de Paulo está em estar com Cristo, diante de Deus, está neste momento glorioso que João está nos relatando. É a nossa esperança chegar nesse lugar e o adorar para todo sempre, e vir como um mar de vidro misturado com fogo. É símbolo daqueles que venceram, uma multidão de pessoas transparentes, limpas, sim, e também que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, do seu sinal, do número do seu nome, pessoas que venceram não só nessa vida, mas pessoas que venceram também no período de grande angústia que vai haver, e cantavam o cântico de Moisés, da lei, e também o cântico do Cordeiro, a graça, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os seus caminhos, ó Rei dos santos. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não te glorificará e magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti. Nossa esperança, sim, é de glorificar ao Senhor de uma forma extrema e maravilhosa. Trabalhar nessa última aula falando sobre esperança, eu piso a esperança, a expectativa da concretização do projeto de Deus nas nossas vidas. É algo extraordinário, por certo, é um tema escatológico, um tema apocalíptico, um tema que abraça toda a Bíblia Sagrada por ser escatológico, que fala do fim das coisas, e Deus anuncia o fim desde o começo. É pequena a nossa aula, é pouco o nosso tempo, mas eu espero que Deus possa ter depositado em ti esse desejo ardente como havia em Paulo, e que a sua esperança não seja diferente da dele, não seja diferente da minha. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Breve virá, breve Jesus voltará. Sim, a conclusão ainda diz: bendita a esperança de Paulo deve ser a nossa. Ao longo do ministério do apóstolo, somos estimulados a viver no Espírito e ao mesmo tempo em vigilância, preparando-nos para o encontro com o nosso Senhor, quer vivamos no Espírito, guardando a bendita esperança. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento para arrebatar a sua noiva. Andemos, pois, no Espírito. Eu quero estar além de tudo, eu não pertenço a esse mundo, eu vou guardar a minha fé para não perder minha coroa. Preciso andar em santidade para ver a face do meu noivo e adorar em excelência o Todo-Poderoso. Que Deus em Cristo te abençoe. Obrigado por estar conosco mais esse trimestre, mais esse ano, permitindo o Senhor, semana que vem, já num novo ano, nós estaremos aqui falando sobre a sublimidade das Escrituras, o valor da palavra de Deus. É tema de bibliologia. Adentraremos no primeiro trimestre de 2022 falando das Escrituras, da palavra de Deus. O Evangelho é poder de Deus e nós contamos com a tua presença. Se essa aula ela te ajudou, deixa o seu curtir, o seu gostei, o seu glória a Deus, e se permitir o Senhor, semana que vem a gente está de volta. Tenha um bom final de semana.